São Paulo hoje, então, tem a nossa live, tem o jogo contra o O'Higgins. Qual que é a importância que São Paulo está dando para a Sula, Hernan? Virou, assim? Tem esse foco, assim, ou hoje não? Tanto que hoje joga com o time considerado principal, né? O Caleri volta, Luciano estão trabalhando para ele voltar também no time. Então, assim, o que é importante a gente falar é que, assim, como diria Bruno Andrade, para além da Sul-Americana, do São Paulo criar aquela gordura, fazer 6 pontos, precisa vencer diante do seu torcedor para não ter a pressão que já está muito grande em Roger Machado e na diretoria, vamos colocar, Rui Costa. Então, assim, hoje, depois do resultado contra o Vitória, foi um resultado muito ruim, onde São Paulo não teve atuação, São Paulo foi tic-tac, como disse o próprio Jair Ventura, poderia ter sido mais. E aí o Roger, no discurso do Roger, o jogo foi equilibrado, aquela coisa toda, foi um gol assim, gol assado. Não estou criticando aqui a fala do Roger, mas ela é um pouco desconectada daquilo que o torcedor viu no jogo do Barradão. Então há sim uma pressão nos bastidores em cima do trabalho do Roger, né? Uma inquietação de bastidor no Morumbi, de pessoas próximas ao presidente Macis, pedindo para trocar. E tá assim, desse jeito. Ah, mas por que tá pedindo para trocar? Porque tem um técnico que foi campeão com o São Paulo que está livre no mercado, que é o Dorival. Então há uma pressão. Vocês vão deixar outro clube trocar de treinador e levar o Dorival? Essa é o questionamento interno no São Paulo de pessoas próximas do Macis. E essa pressão naturalmente cai sobre o Roger, né? E Rui Costa, que foi quem acabou escolhendo, bancando, óbvio que junto com o Macis, com o Rafinha e tal, mas foi quem deu a cara na coletiva para defender a contratação do Roger quando saiu o Hernan Crespo. Então há uma pressão hoje em cima e o torcedor pede a saída do Roger e naturalmente uma saída do executivo de futebol. Então esse jogo de hoje contra o O'Higgins, ele tem algo além do resultado em si e de criar 6 pontos e sair na frente no grupo da Sul-Americana. É vencer no Morumbi diante do torcedor e convencer esse torcedor. A vitória contra o Cruzeiro foi uma vitória que, não, beleza, vamos dar um voto de confiança. Aí daqui a pouco, o O'Higgins foi um jogo que, a Sul-Americana foi um jogo que não dá nem para contar, pelas condições climáticas e tal. Mas o jogo contra o Vitória é assim, o tanque do Roger está muito vazio. Então, assim, se ele vai lá, acelera, coloca um pouquinho, vai até o limite... Parece que vai entrando na reserva sempre, Não, né? eu diria para vocês, assim, que quando ele vence o Cruzeiro e vence a Sul-Americana, vai para a reserva. Só que aí a derrota para o Vitória, o tanque fica vazio de novo. Mas ele já chegou no São Paulo, como até você falou, com o tanque vazio de uma certa maneira, Cara, eu vou dizer uma frase aqui. O Roger Machado, que pode repercutir, não tem problema nenhum. Eu falo isso porque eu ouço muito nos bastidores e tal, e converso com muita gente de São Paulo. Roger Machado chegou ao São Paulo demitido. Isso é bem pesado. Então, quer dizer, ele vai precisar ter uma sequência de 4, 5 jogos, 4, 5 vitórias ou jogos... Um clássico, ganhou... vamos pegar uma sequência a partir... Vamos pegar a partir de hoje? Isso, venceu o Vasco no fim de semana. Que é difícil porque é lá, né? É lá em São Januário. Sim. Venceu hoje o O'Higgins, fez 6 pontos. Venceu o Vasco. Vence a primeira da Copa do Brasil contra o Juventude, que é um time que é chato e já eliminou o São Paulo. Mas é no Morumbi esse jogo. O primeiro jogo é no Morumbi. Aí você tem que vencer o Mirassol. Também no Morumbi. Não é no Morumbi, é no Guarani, lá no Guarani. É verdade, ele falou aqui. Mudou. Lá no Brinco de Ouro. E aí depois você vai para o Clássico no dia 10 de maio, contra o Corinthians, em Itaquera, lá na Neoquímica Arena, vencendo. Se o São Paulo pega um elevador e começa a ter uma sequência de vitórias, o bastidor dá uma acalmada, o tanque do Roger fica cheio. Só que assim, se ficar um 880 do jeito que tá... Então, mas aí é o seguinte, o natural é que o São Paulo, como qualquer equipe, oscile.
Ganha um jogo aqui, ganha outro ali, empata, é um time perde. de formação, mas o problema Quem não vai oscilar é o Palmeiras e o Flamengo, e olhe lá. O problema é que quando você tem um treinador que ele já chega com uma rejeição gigantesca, não adianta, não tem tempo. Não tem tempo. E aí entrou um ingrediente maior dessa questão do tanque, que é o Dorival no mercado. É uma sombra, né? É gigantesca. Agora sim, vamos fazer um exercício aqui muito, muito simples. Digamos que o São Paulo, ao invés de ter contratado o Roger Machado, tivesse contratado o Felipe Luiz ou o Arthur Jorge, que era impensável, mas vamos fazer esse exercício. Se o São Paulo tivesse perdido para o Vitória da maneira que perdeu, se tiver empatado com o Higgins e perdido para o Vasco, calma, o time está em formação, temos que trabalhar e tal. Se é o Roger, tchau, Roger. Do tipo, vamos confiar porque vai ter a paralisação para a Copa, vai ter um mês de trabalho ajustar, tal, pode ter uma janela com reforço outro. Esses caras chegariam em São Paulo todos respaldados já, ainda mais Total. pelo trabalho que eles fizeram. O Roger, ele já chegou com uma rejeição muito grande, né? Eu falei até com uma pessoa do São Paulo nos últimos dias, assim, como o Hernan trouxe e o que eu ouvi, é que existe uma cobrança muito grande por uma... ter essa situação, que tem potencial para evoluir, tem margem para evoluir, então a questão do Roger é isso. A vida dentro do CT é diferente da vida da rede social. Você sempre fala isso. Sim. E no São Paulo não é diferente. O trabalho é um trabalho que tem variações, é um trabalho que o Roger puxa o jogador e tal. Só que assim, esse resultado contra o Vitória, ele deu até uma baqueada no elenco. Claro. Deu uma baqueada no elenco. Então, assim, o trabalho, ele segue no CT, é um trabalho que é bem avaliado pelos jogadores, só que assim, quando a coisa começa a tomar um corpo, quando a coisa começa a ficar muito esse papo de diz que diz, de bastidor e de pessoa próxima do presidente pressionando não sei o que, conselheiro e tal, é um sinal. É um sinal. A gente não pode ignorar os sinais. Claro. A gente não está aqui especulando e nem torcendo contra ninguém, contra o Roger, contra o Rui Costa. São dois excelentes profissionais. Só que assim, o bastidor do São Paulo tá chato, cara. No sentido de tem muita gente incomodada, tem muita gente opinando, tem muita gente pedindo mudança. E o Maciz... que o Maciz, então, ele tem esse tamanho, ele tem essa assim, condição de manter a ideia dele, ou ele acaba cedendo por conta das questões políticas? A convicção do Maciz na troca de Hernan Crespo para Roger Machado, ela era a mesma dos seus pares de diretoria ali, o Rafinha e o Rui Costa. O Maciz... Não é que ele foi na onda e aceitou e trocaram o treinador. Não, ele acreditava também naquilo. Naquela narrativa que foi construída da saída do Crespo, a chegada do Roger, o Maciz apoiou, o Maciz acredita naquilo, acreditou naquilo. Só que hoje, quando você tem uma pressão muito grande de pessoas próximas, de conselheiros, de oposição, de situação, aí a política ferve. Porque quando entra num ambiente político, as decisões são tomadas. Vídeo Corinthians. Claro. Ou vai me dizer que o Dorival, com 2 títulos conquistados, se tivesse um ambiente político calmo no Corinthians, ele não estaria até hoje? Estável, exatamente. Então, aí, tem algumas perguntas aqui no chat que são interessantes. Eu não sei se o Bruno Andrade tem essa informação, mas, Bruno, estão perguntando se o Alexandre Barbosa pode ir para o São Paulo, do Botafogo. O Alexandre Barbosa, é que assim, o São Paulo, com a saída do Arboleda, olha o mercado de zagueiros. Quando eu perguntei sobre Alexandre Barbosa, me falaram, pode esquecer. Não tem como fazer esse movimento agora. É um jogador valorizado no Botafogo, é um jogador que ainda não renovou o seu contrato, mas... Tem essa discussão aí sobre renovação de contrato, é um cara que é querido, ídolo da torcida, não sei se é ídolo, mas perto disso, porque conquistou o que conquistou. Tá lá na história do Botafogo. Então, assim, o São Paulo fazer um movimento desse é estranho, assim, me chamaria muito a atenção. E o São Paulo não tá com grana para fazer esse tipo de movimento. Mas pode colocar jogador e tal. Vamos lembrar, o Pablo Maia teve uma fratura no rosto, né? Teve que passar por cirurgia e era um jogador que São Paulo tinha colocado como opção para troca na do Vitinho, quando teve aquele ensaio de troca com jogadores do Botafogo. Então, qual jogador iria, né?
Mas o São Paulo está no mercado sim, observando os zagueiros para a janela. A renovação do Barbosa, que o Hernan trouxe, é até a questão que, assim, ele tinha conversas avançadas para renovar com o Botafogo, o contrato dele acaba no final desse ano, só que o Barbosa e seu staff deram uma estagnada nas conversas, porque eles querem entender qual vai ser o projeto do Botafogo para os próximos anos. Se vai ter um time competitivo, um time que vai disputar títulos. Então, eles deram uma esfriada nas conversas pela renovação por conta disso. Até o mesmo caso do Alex Telles, outro que é importante, ídolo do Botafogo, mas tem contrato que acaba em dezembro. Cabe muito time, hein, o Alex Telles? Ele já é um jogador com idade um pouco mais elevada, mas mas a ele dele é importante. Então, porque aí o Hernan depois completa também do Arboleda, mas só para lembrar, né, Bruno, além da questão do Arboleda, o São Paulo negociou o Ferrarese também. Com o Botafogo. Com o Botafogo. Então são dois, né, jogadores. Tanto que foi o Tolói que jogou, não foi? Tolói e o Matheus Doria tem jogado também. Não é, Bruno? Tem essa questão aí na defesa do São Paulo, de composição de elenco. Provável escalação do São Paulo, quem volta, quem é dúvida, quem tá fora. A gente vai explicar um pouquinho desses pormenores. Deixa eu colocar minha bolinha ali, ó. Pronto, garotinho. Agora bora trazer nossa escalação. Só antes, o Caleri e o Luciano treinaram normalmente na segunda-feira e estão relacionados para a partida. O Caleri tinha ficado de fora do confronto contra o Vitória, porque só tinha um dia de treinamento depois do protocolo de concussão, e o Luciano ainda estava com algumas dores na panturrilha, né? Uma sobrecarga, melhor dizendo, na panturrilha, e aí o São Paulo, o Roger Machado, preferiu preservá-lo para a partida lá em Salvador, e aí agora os dois atacantes do São Paulo estão de volta, treinaram normalmente e estão disponíveis para essa partida importante do São Paulo. Já o Sabino tá fora, hein? O Sabino, mais uma partida do Sabino fora, Sabino que vinha sendo um zagueiro importante, tem de fato ali sido um desfalque importante para essa partida. Existia a expectativa dele estar disponível, mas o Sabino tá fora desse confronto, vai ser desfalque. O Bobadilla, ele está quase relacionado, por quê? Ele está com um corte no pé, está com algumas dores na região e vai depender muito da evolução de como ele dormiu, acordou com a dor e os movimentos que ele vai fazer durante o dia. Se de fato ver ali que ele tem condições de jogo, ele deve pelo menos ficar no banco de reservas. Eu vou ficar muito surpreso se o Bobadilla acabar pintando no time titular, até porque ele não conseguiu treinar normalmente, então vamos ver se de fato ele vai jogar. Para mim, o Bobadilla é um dos poucos que não caiu de rendimento com o Roger Machado. Acho que se ele não jogar, vai fazer uma falta absurda. Então, essas são as informações do São Paulo para esse confronto importante. Quantos ingressos, na verdade, foram vendidos para essa partida e devemos ter um público não tão bom, tá? O jogo terça-feira, às 19 horas, é um horário que é bom por ser cedo, é bom para retornar, mas é ruim para chegar, né? Porque normalmente na capital paulista as pessoas trabalham até 5h30, 6 horas, então para se deslocar dos seus trabalhos para o estádio do Morumbi acaba ficando complicado. Talvez um horário bom ali seria às 8, né? Acho que 8 horas é o horário perfeito para todo mundo, porque dá tempo de chegar e dá tempo ainda de ir embora com tranquilidade. Mas aí para essa partida, até do que a gente tem de apuração, 14 mil ingressos vendidos de maneira antecipada, tá? Vamos ver se teremos um bom público, né? Porque o São Paulo, a tendência é de levar 20 mil pessoas, talvez. Teve um jogo que foi contra o Cruzeiro, se eu não estiver enganado. Acho que foram vendidos 20 mil ingressos de maneira antecipada e no fim das contas tivemos 36. Então vamos torcer para que de última hora os torcedores acabem pintando aí para essa partida importante do nosso tricolor paulista. O São Paulo, inclusive, que adotou um sistema de ingressos mais baratos para as próximas partidas. Contra o Ings ainda não tinha conseguido esse tipo de cenário, porque já era algo que já estava agendado, palavrado. Mas já para a partida contra o Fluminense, inclusive, a gestão maciça adotou ingressos mais baratos. E a expectativa é, em jogos que não forem clássicos e não forem tão decisivos, o São Paulo coloque um preço um pouquinho mais acessível. Por exemplo, contra o Juventude, se eu não estiver enganado, o ingresso mais barato é R$30, a meia podendo ser 15. Então, o São Paulo vai adotar uma medida aí de ingressos mais baratos daqui para frente em algumas partidas, ainda com o Wings não vai rolar, e aí a expectativa é de pelo menos 20 mil pessoas dentro do estádio. Isso é fruto de tudo que vem acontecendo, da falta de mobilização por parte do torcedor, falta de identidade por parte do torcedor, as decisões que são impopulares. Quando você toma decisões impopulares, é difícil você conseguir
fazer com que o torcedor te abrace. Então, acho que tudo acaba culminando nesse público que não teremos tão positivo assim para essa partida. Mas, bora lá falar sobre a escalação do São Paulo. Provável escalação do São Paulo para essa partida, bora trazer alguns detalhes. Aqui no gol devemos ter, sem novidades, o nosso querido Rafael. Coronel, ainda do que a gente tem de apuração, ele está bem fisicamente, treinado normalmente, mas a confiança no Rafael, que em algumas oportunidades é até o capitão do time, é muito grande, então o Roger Machado quer uma segurança. Aqui, vamos de Lucas Ramon, porque o Lucas Ramon, ele tá fora do confronto contra o Vasco da Gama no sábado, né? Ele foi expulso contra o Vitória, então a tendência mesmo é dele jogar, já que contra o Vasco ele tá fora, ele fica contra o Vasco. Teremos Cédric Soares contra o Vasco da Gama, ele que vem sendo a primeira opção do Roger Machado. E aí, na dupla de zaga, temos uma dúvida. Eu acredito, tá, que o Dória deve jogar esse jogo. O Dória tá descansado, jogou a última vez lá no confronto contra o Boston River, então eu acredito que o Dória possa pintar aqui. No último jogo contra o Vitória, a dupla de zaga foi Toló e Alan Franco, então eu acredito aqui que teremos uma mudança na zaga. Se eu fosse apostar, eu colocaria o Tolói, tá? A dupla de zaga é de 2015, pode voltar a ser o titular. O Alan Franco é um atleta que sempre demanda de muito cuidado. Ele jogou 2 jogos de maneira consecutiva, então acredito que ele possa ser preservado para esse confronto, visando o jogo contra o Vasco, mas é só um achismo meu, também não me surpreenderia se o Alan Franco pintasse por aqui. Já aqui, até por ser um jogo em casa, por ser um adversário que vai se retrair, o Wendel deve voltar ao time titular na vaga do Enzo Dias, o Enzo Dias que foi mal contra o Vitória, inclusive. E aí a expectativa é do Wendel voltar, é um lateral que, em tese, é mais ofensivo do que o Enzo Dias, então por conta disso o Wendel deve pintar entre os titulares. E aí aqui começam algumas dúvidas importantes. Eu acredito que por ser um jogo em casa, podemos ir com Marcos Antônio, ele que terminou a partida como titular lá contra o Vitória, né? Ele jogou todo o tempo, e como o Danielzinho foi substituído, eu acho que o Danielzinho pode pintar aqui. A ver o Bobadilha, né? Se o Bobadilha tiver condições de pintar aqui, acho mais difícil. E também o Roger ainda não tem uma confiança em Luan, Moreira, Jorge, Hugo, outros jogadores que podem fazer essa função. Então eu acredito que vamos mesmo com essa dupla aqui para tentar realmente esse resultado positivo, no máximo um Bobadilha, caso tenha condições pintando por aqui. Luciano deve voltar entre os titulares, né? Ele que está recuperado aí de contusão, deve voltar àquele sistema de 4-2-3-1, com ele sendo esse camisa 10. Jonathan Calleri também retorna, então o Jonathan Calleri deve começar essa partida como titular. E aí vem uma dúvida nas pontas. O Ferreirinha vem jogando todas, eu acredito que o Ferreirinha ele não deve começar como titular esse jogo, tá? Até porque fora de casa contra o Vasco, em tese o Roger Machado vai precisar dele nos contragolpes, então eu acho que o Ferreirinha deve acabar descansando. O Arthur, a ver a sua condição física, eu acredito que o Arthur possa começar jogando, tá? Porque o Arthur descansou lá contra o Ring, ou contra o Boston River, eu acho que ele começa. No máximo a gente pode ter aqui um TT pintando aqui, mas eu acho que vai mesmo o Arthur. E aqui, por esse lado, eu tenho de informação que ele testou essa possibilidade. Aí pode ser o próprio TT por aqui, mas como o Roger não tem utilizado os jogadores da base como titulares, eu acredito que também possa pintar um Gonzalo Tapia por aqui também, ou o TT, ou o próprio Luca. Eu não acredito que o Ferreirinha vai começar essa partida, mas se eu fosse apostar, eu acho que ele iria de Arthur e também de Gonzalo Tapia. Eu acho que ele poderia arriscar um pouco nisso, poderia jogar mais ou menos dessa forma. Eu gostaria muito de ver o Luca por aqui. O Luca tá mais avançado do que o TT, tá mais maturado do que o TT. Acho que o TT pode ser uma boa solução de segundo tempo, um jogador que parte para cima, mas eu gostaria muito de ver o Luca por aqui. Mas eu acredito que tem boas possibilidades também de o Gonzalo Tapia acabar pintando. E aí, essa seria a escalação do São Paulo para esse confronto importante contra
o Ing. Né? Na verdade, os 3 próximos jogos do São Paulo podem ser determinantes para a continuidade do treinador. O nome de Dorival Júnior já voltou a ser especulado no São Paulo, né? E começa a percorrer nos bastidores do Morumbi. O clube, claro, nega qualquer tipo de contato com o Dorival Júnior, né, rapaziada? Publicamente, o São Paulo reforça a confiança, o respaldo ao Roger Machado, mas nos bastidores a pressão pela demissão é muito grande e conselheiros já começam ali a sugerir, já há mais ou menos um mês, mais ou menos, desde a queda do Dorival, antes da queda do Dorival Júnior, conselheiros já queriam o Dorival no São Paulo. Depois da queda do Dorival Júnior no Corinthians, então, e essa questão do Roger, aí que os conselheiros estão ainda mais firmes na busca incessante aí pela demissão de Roger e a volta de Dorival Júnior, que tá de férias, curtindo com a família, mas ficou muito irritado com a repercussão de seu nome sendo ligado no Morumbi. Ele não gostou dessas especulações que envolvem uma suposta ida dele para o São Paulo por conta do Roger estar empregado e tal, então ele não curtiu muito não. Mas pode ser uma jogada também, né? Enfim, futebol é resultado, né, rapaziada? E se os resultados não vierem, o Roger vai cair e ponto final, assim como o Dorival Júnior caiu no Corinthians, assim como o Dorival caiu na seleção brasileira e assim como o Roger caiu em tantos outros clubes também. E a pressão não é só em Roger Machado. O Rui Costa também está sob muita pressão interna. Na verdade, já nem queriam mais o Rui Costa desde quando o Maciço assumiu, né? Mas é o Maciço que fica segurando com mãos fortes ainda o Rui Costa. De acordo com o PVC lá no All Sport, o Rui Costa ele sofre mais pressão do que o Roger Machado, abre aspas. A pressão não é só no Roger. A pressão no Roger é diferente porque a demissão do Crespo foi surpreendente. E a torcida gostava do Crespo. Então, a pressão é em cima do Rui Costa. A faca está no pescoço do Rui Costa. Quem o Rui Costa contratou? O Roger. O Roger tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Pressão, fecha aspas, disse o PVC. O Rui Costa foi quem bancou a demissão do Crespo, né? E principalmente a vinda do Roger Machado. O Rui Costa demitiu o Crespo alegando que, mas no futuro o time iria cair de rendimento, então a gente queria já antecipar uma saída do treinador, porque a gente sabia que o clube ia cair. Ou seja, uma baita de uma futurologia ali absurda que ninguém faz no futebol mundial, né? Aliás, o Rui Costa tentou trazer o Roger Machado em várias outras oportunidades aqui no São Paulo, né? Mas ele sempre era voto vencido, né? Porque o Belmonte, o Casares, né? Não queriam o Rui Costa. Cara, você vai me forçar a dizer que os caras estavam certos, é sacanagem, né, Rui Costa? Enfim, rapaziada, agora com total poder no futebol do São Paulo, o homem forte do futebol, finalmente o Rui Costa conseguiu o que queria. Mas o fato hoje é, se o Roger cair, o Rui Costa cai também. E melhor, né, rapaziada? Não é se o Roger cair, é quando o Roger cair, o Rui Costa cai junto. E os próximos jogos devem definir o futuro do treinador e do diretor. São Paulo joga hoje pela Sul-Americana, depois no final de semana tem Campeonato Brasileiro contra o Vasco fora de casa, Vasco em boa fase, e depois o Juventude pela Copa do Brasil na terça-feira que vem. Então, serão jogos decisivos em uma semana. E a situação do Roger ela não é só ruim com o torcedor não, viu? Parte do elenco já demonstra uma certa insatisfação, um certo incômodo com mudanças recentes em relação à formação tática e também aos métodos adotados pela nova preparação física do clube, que vieram ali com o Roger Machado, né? O Paulo Paixão, por exemplo, que era preparador físico da seleção do Tetra, está com o Roger Machado. Alguns jogadores avaliam que as mudanças têm ali dificultado a adaptação em campo. Há também uma preocupação com a carga ali e a condução dos treinamentos físicos, mas vale lembrar, rapaziada, que esses mesmos atletas mimadinhos do cacete reclamavam que o Crespo treinava pouco. Dá muito dia de folga, o treino tem 30 minutos, a gente vai embora pra casa. Mas a estratégia do Crespo era justamente não estourar esses jogadores que são todos de vidro. Haja visto o ano passado o alto número de lesões que tivemos, então o Crespo mudou completamente a estratégia e estava dando certo, tanto que o São Paulo com o Crespo esse ano não tinha nenhum jogador lesionado, só estava voltando jogadores do DM que já estavam, e não tinha jogador lesionado. Quando o Roger assume, muda de novo a filosofia e volta ao que era antes,
começa as lesões aí que tivemos aí, o Sabino, o Luciano, os jogadores com dores na panturrilha, pô. E agora com o Roger, os caras voltam a reclamar. Vocês têm que se decidir, boleirada, pelo amor de Deus, cara. Enfim, os atletas estariam receosos com a possibilidade de volta do alto número de lesões no elenco, né? Com o Crespo esse ano, como eu falei, não tivemos nenhum jogador lesionado. E com o Roger, a gente tá vendo os problemas que tá tendo. Bom, o tema é tratado de forma reservada no vestiário, por enquanto. Contudo, já liga o sinal de alerta nos bastidores do clube. Jogadores ali não gostaram também da forma com que o Roger agiu no jogo contra o Vitória, reclamando muito, esperneando, às vezes até xingando alguns jogadores e tal, uma cobrança um pouco mais incisiva do que o comum, ainda mais tratando de Roger Machado, o Lorde do PT, né? O Roger Machado vai cair, só resta saber quando. O vestiário, ele já tá perdendo aos poucos, os jogadores estão revoltados com ele, até porque, né, ele fez decair a qualidade técnica de vários desses jogadores, né? Marcos Antônio parou de jogar, Danielzinho parou de jogar, Lucas Ramon parou de jogar, o Roger Machado destruiu tudo de bom que o time do Crespo tinha, né? E o São Paulo segue tentando resolver a situação de Robert Arboleda. Neste momento as negociações estão travadas, né? O jogador segue no Equador, mesmo o clube dando 10 dias para ele retornar, até agora nada. O clube trata o caso com muita cautela e teme a rescisão por justa causa, né? O tricolor não vê segurança total jurídica, né? Não vê segurança jurídica o suficiente para avançar com a justa causa e a cobrança integral da multa, né? De 100 milhões de euros. Por isso o clube vai ter que aguardar os 10 dias após a notificação. Só então vai decidir se vai entrar na FIFA ou não. A tendência é que entre. O prazo estipulado se encerra na semana que vem. E aquilo que eu falei pra vocês, a multa de 100 milhões de euros. Alguém aqui acha que o Arboleda tem essa grana pra pagar de multa? Obviamente que não, né? Por isso que o clube tá também com muita cautela este caso. A diretoria estuda qual que é a melhor maneira para resolver essa situação do Arboleda e rescindir o contrato do jogador, né, rapaziada? Enquanto isso, o salário do atleta vai pingando ali nos cofres dele tranquilamente. Para onde vai também não sei, né? No último dia 5, pingou em dia o salário e direito de imagem do jogador. A negociação caminhava para uma rescisão amigável, mas devido a atrasos que o São Paulo tem com o Arboleda, travou de novo. Vamos aguardar, futuro segue indefinido. Enquanto isso, ele tá curtindo a doidada lá no Equador, né? E o Alexander Barbosa está na mira do São Paulo para 2026. O zagueiro agrada a diretoria e comissão técnica atual do tricolor. O Barbosa negociava a rescisão de contrato com o Botafogo, contudo, ainda não chegaram a um acordo em relação a essa renovação, né? O São Paulo, então, estuda ali fazer uma proposta oficial pelo jogador em breve. Uma definição acontecerá apenas após a concretização da rescisão de Arboleda. Barbosa seria praticamente o substituto do equatoriano, né? O São Paulo trata a zaga como principal prioridade no mercado em busca de reforços. Alexander Barbosa tem contrato com o Botafogo até o final deste ano e a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O clube do Morumbi monitora de perto a situação do zagueiro, enquanto isso, Isaac e Osório despontam como alternativas para o setor defensivo do tricolor. Você é a favor da vinda ali de Alexander Barbosa no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo só vai se movimentar em direção a uma possível contratação do Alexander Barbosa caso ele fique livre no mercado, caso ele não renove com o Botafogo, tá? Respeitando até mesmo um Botafogo que hoje tem uma boa relação com o clube do Morumbi. O tricolor não vai abrir negociação enquanto eles não se resolverem lá. Agora, se eles se resolverem, baterem o martelo, chegar e falar assim, ó, não vou renovar com o Botafogo, chegar ao meio do ano e o Barbosa poder assinar um pré-contrato, aí o São Paulo vai com força total para acertar um pré-contrato e aí tentar forçar o Botafogo a liberar o jogador de forma definitiva antecipadamente. Mesma estratégia adotada em relação a Thiago Maia do Internacional, beleza? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.